Capítulo 39. Um recipiente camuflado feito com objetivo específico. O jaguar parou devagar diante da casa. A porta se abriu e Menchique foi o primeiro a descer. Ele deu a volta no carro e abriu a porta para Choco e Marie. Abaixou o banco do passageiro e ajudou Marie a sair. As duas saíram do jaguar e entraram no Toyota Prius. Choco baixou o vidro da janela e agradeceu educadamente Menchique. Marie manteve a cara virada e o ar de desinteresse, é claro. E então, sem voltar a entrar na minha casa, as duas foram embora. Menchique assistiu até o carro sumir de vista, depois mudou de chave na sua mente, supus, refez a expressão do rosto e veio em direção à minha porta. Sei que é tarde, mas se incomoda se eu entrar só por 1 minuto? Perguntou ele sem jeito quando abri. Claro, fique à vontade, não estou ocupado agora. Nós nos acomodamos na sala. Ele se sentou no sofá e eu na poltrona onde pouco antes estivera sentado o comendador. Sua voz um pouco aguda parecia continuar reverberando por ali. Muito obrigado por tudo hoje. Você foi de grande ajuda. Falei que não precisava agradecer, de fato, eu não fizera nada. Mas, se não fosse a sua pintura, quer dizer, se você não tivesse pintado esse quadro, creio que nunca teria essa chance. Nunca teria a oportunidade de me aproximar e conversar com Marie. Você atuou como um eixo, apesar de você não gostar muito desse papel. Não é que eu não goste. Fico feliz de poder lhe ajudar com isso, mas confesso que não consigo avaliar o quanto é acidental e o quanto é planejado e não posso dizer que essa seja uma sensação muito agradável. Talvez você não acredite em mim quando digo isso, mas não criei todo este enredo intencionalmente. Não posso dizer que tudo seja uma questão do acaso, mas a maior parte das coisas tem se desenrolado naturalmente. E nesse desenrolar, tive a função de catalisador. Catalisador. Acho que poderíamos dizer isso. Mas, sendo sincero, eu me sinto mais como um cavalo de Troia. Menchique ergueu o rosto e me fitou como quem olha algo ofuscante. Em que sentido você diz isso? Aquele cavalo de madeira oco que os gregos construíram, que foi enviado como presente para dentro de um castelo inimigo, com um exército armado escondido dentro, um recipiente camuflado, feito com objetivo específico. Menchique demorou algum tempo, escolhendo as palavras antes de falar. Quer dizer, você acha que eu fiz de você um cavalo de Troia e usei para o meu benefício? Para me aproximar de Marie? Sim, desculpe se isso lhe causa desconforto, mas me sinto um pouco assim. Menchique estreitou os olhos e um sorriso brotou nos seus lábios. É verdade. Acho que é natural você pensar assim, mas, como falei há pouco, tudo tem sido uma sucessão de coincidências. Falando muito claramente, sinto uma afeição natural por você. Isso não me acontece com muita frequência e, quando acontece, tento tratar esse sentimento com cuidado. Não vou usá-lo de maneira unilateral para meu benefício. Sei que posso ser egoísta,
mas gosto de pensar que consigo traçar um limite e não abusar de você. Não farei de você um cavalo de Troia. Então, por favor, não se preocupe. Eu senti que não havia falsidade em suas palavras. Então, você mostrou o quadro a elas? O seu retrato no escritório? Sim, é claro. Foi justamente para isso que foram até minha casa. Elas adoraram. Quer dizer, Marie não fez nenhum comentário. Afinal, ela não é de falar muito. Mas não tenho dúvidas de que o quadro a atraiu. Dava para ver pelo seu rosto. Ela ficou bastante tempo parada diante dele, sem falar ou se mover. Na verdade, eu já não me lembrava com clareza de como era aquele quadro, apesar de tê-lo pintado apenas algumas semanas antes. É sempre assim. Quando termino uma obra e começo a seguinte, acabo esquecendo quase tudo sobre a anterior e só consigo me lembrar vagamente do conjunto da sua imagem. Mas a memória da sensação física que tive ao pintá-la continua dentro de mim. Essa sensação palpável é mais importante do que a obra em si. Elas passaram bastante tempo na sua casa, não foi? Menchique inclinou a cabeça para o lado, um pouco sem jeito. Depois de mostrar o quadro, servi uma refeição simples e fiz um tour pela casa. É que Choco pareceu interessada. Quando me dei conta, já estava tarde. Elas devem ter ficado admiradas. Acho que Choco pode ter ficado. Principalmente com o Jaguar E-Type. Mas Marie não disse nada. Talvez não tenha gostado da casa, ou não se interesse por casas de modo geral. Talvez não se interesse, pensei. E você, conseguiu conversar com ela? Não, acho que não trocamos mais de 2 ou 3 palavras, nada importante. Ela praticamente me ignora. Eu não dei nenhuma opinião sobre isso. Podia imaginar a cena muito claramente e não tinha nenhum comentário a fazer. Menchique tentando falar com Marie e ela sem responder direito, só resmungando para dentro 1 ou 2 palavras sem muito sentido. Quando aquela menina não queria falar, tentar conversar com ela era como estar no meio de um deserto escaldante e tentar molhar o chão ao redor com pequenas conchas de água. Menchique pegou um bibelô sobre a mesa, um pequeno caracol de porcelana lustrosa, e o examinou minuciosamente. Era uma das poucas peças de decoração da casa. Devia ser uma antiga porcelana Meissen do tamanho de um ovinho. Talvez Tomohiko Amado tivesse trazido de alguma viagem. Menchique devolveu o caracol à mesa com cuidado. Depois ergueu o rosto devagar e me encarou na poltrona oposta. Quem sabe ela demora um pouco para se acostumar com as pessoas. Afinal, nós acabamos de nos conhecer. Ela é uma menina calada por natureza e tem 13 anos. O começo da adolescência é sempre uma fase complicada. Mas para mim, passar algum tempo no mesmo cômodo que ela, respirando o mesmo ar, já é uma experiência preciosa. E seu sentimento não mudou? Os olhos de Menchique se estreitaram um pouco. Que sentimento? O de querer saber se Marie é sua filha. Sim, não mudou nenhum milímetro. É difícil explicar.
Estando junto dela, observando de perto seu rosto e seus movimentos, fui tomado por uma sensação muito estranha. Senti que talvez todos os anos que eu vivi até hoje tenham sido desperdiçados e fui perdendo de vista qual o sentido de minha existência, o motivo para eu estar aqui vivendo, como se os valores que eu sempre tive como sólidos se tornassem inesperadamente incertos. E isso para você é uma sensação muito estranha? Perguntei para checar, pois para mim não parecia tão estranha assim. Sim, até hoje eu nunca tinha sentido nada parecido. E isso brotou em você por ter passado algumas horas junto com Marie? Creio que sim. Pode parecer meio idiota, mas não acho que pareça idiota. Na primeira vez que me apaixonei por uma menina na adolescência, acho que senti algo semelhante. Menchique sorriu, formando rugas nos cantos da boca. Seu sorriso continha certa angústia. Nessa hora, eu pensei o seguinte: por mais coisas que eu realize neste mundo, por mais sucesso que tenha nos empreendimentos e por mais posses que acumule, não passo de uma existência transitória e oportuna, feita para receber um conjunto de genes e passá-lo adiante para outro alguém. Excluindo essa função prática, o que resta de mim é apenas um torrão de terra. Um torrão de terra? Essa expressão tinha um eco esquisito. Na verdade, foi naquele dia em que entrei no buraco que essas ideias apareceram dentro de mim e começaram a fincar raízes naquele buraco que nós abrimos atrás do santuário removendo as pedras. Você se lembra? Sim, me lembro muito bem. Durante o tempo que passei no escuro daquele buraco, percebi muito claramente a minha própria fraqueza. Senti que, se você assim quisesse, eu ficaria abandonado lá no fundo e sem água nem comida, iria definhar e voltar a ser apenas um torrão de terra. Senti que a minha existência não era nada mais do que isso. Eu fiquei calado, pois não sabia o que dizer. A possibilidade de Marie ser minha filha biológica é suficiente para mim neste momento. Não tenho vontade de confirmar os fatos. Estou me examinando novamente sob a luz desta possibilidade. Acho que entendi. Não compreendo exatamente toda a lógica, mas entendi que é assim que você pensa. Mas neste caso, Menchique, o que você quer de Marie na prática? Bom, não é que eu não pense nada sobre isso, é claro. As pessoas pensam todo tipo de coisa, é inevitável, porém, para saber que rumo as coisas vão tomar na realidade, só nos resta aguardar a passagem do tempo. Tudo ainda vai acontecer daqui para frente. Eu fiquei calado. Não tinha ideia do que havia em sua mente e também não fazia questão de saber. Se eu soubesse, talvez minha posição ficasse ainda mais complicada do que já estava. Menchique passou algum tempo em silêncio, depois perguntou: Mas quando Marie está sozinha com você, parece que fala bastante e espontaneamente, não é? Choco comentou. É,
Acho que sim. Quando estamos no ateliê, acho que a conversa flui bem naturalmente. Claro que não mencionei que Marie viera da montanha ao lado no meio da noite para me visitar usando uma passagem secreta. Esse era nosso segredo. Será que ela já se acostumou com você? Ou será que sente algum tipo de conexão pessoal com você? Ela se interessa muito pela pintura ou pela expressão artística em geral. Não é sempre, mas em alguns momentos, quando temos o assunto da pintura como intermediário, conseguimos conversar bastante. Marie é uma menina um pouco diferente mesmo. Nas aulas de desenho, também quase não fala com as outras crianças. Então, ela não se dá bem com os jovens da mesma idade? Acho que não muito. Sua tia falou que ela não tem muitos amigos na escola. Menchique passou algum tempo calado, pensando. Mas, pelo visto, com a Choco até que ela se abre bastante, não é? Parece que sim. Tenho a impressão de que é mais próxima da tia do que do pai. Menchique concordou em silêncio. Senti que aquele silêncio guardava alguma coisa. Como é o pai de Marie? Você deve ter verificado. Menchique desviou e estreitou os olhos por alguns instantes. Depois disse: ele era uns 15 anos mais velho do que ela, do que a falecida esposa, digo. Essa falecida esposa era naturalmente a mulher com quem Menchique havia namorado. Eu não sei nada sobre como eles se conheceram ou como acabaram se casando. Quer dizer, nem tenho interesse em saber, mas qualquer que tenha sido a história, não há dúvida que ele tinha grande afeto pela esposa e que sua morte foi um choque muito grande para ele. Dizem que se tornou outra pessoa depois disso. Segundo Menchique contou, a família Akikawa fora em certa época uma grande proprietária de terras naquela região, assim como a família de Tomohiko Amada na sua cidade. Com a reforma agrária depois da Segunda Guerra Mundial, suas posses foram reduzidas mais ou menos à metade, mas ainda lhe sobraram bens consideráveis e a renda que provinha delas permitia à família viver confortavelmente. Como filho mais velho de um casal de irmãos, Yoshinobu Akikawa, era esse o nome do pai de Marie, herdou o posto de chefe da família depois que seu pai morreu cedo. Vivia em uma casa no topo de uma montanha de sua propriedade e tinha um escritório em um dos seus prédios na cidade de Odawara, que gerenciava o aluguel de vários terrenos e imóveis, prédios comerciais e residenciais na cidade e região. Às vezes, lidavam com compra e venda de outros imóveis, mas seus negócios não se expandiram tanto. A atividade principal da empresa era administrar as propriedades da própria família Akikawa. Yoshinobu Akikawa se casou tarde e teve uma filha no ano seguinte, Marie Akikawa. 6 anos mais tarde, sua esposa morreu picada de vespas. Era começo da primavera e ela estava passeando por um grande bosque de ameixeiras dentro do seu terreno quando foi atacada por um enxame de vespas grandes e agressivas. Isto foi um golpe violento para Yoshinobu. Ele deve ter desejado apagar ao máximo tudo o que fizesse se lembrar daquela tragédia, pois, depois que o funeral terminou, mandou cortarem até o último pé de ameixeira e arrancarem suas raízes do chão.
Assim, o grande pomar de ameixeiras se tornou apenas um terreno baldio sem utilidade. Isso entristeceu muita gente, pois era um bosque muito bem cultivado e bonito, e também porque os moradores da vizinhança tinham permissão desde antigamente para colher um pouco das ameixas que o bosque produzia em abundância, boas para fazer licor e conservas. Então, essa vingança bárbara privou inúmeras pessoas de uma pequena alegria anual na qual desfrutavam havia décadas. Mas aquele pomar era propriedade de Yoshinobu Akikawa, ficava no seu terreno. Além disso, todos podiam compreender a fúria que ele sentia. Uma fúria pessoal em relação às ameixeiras e às vespas. Então ninguém reclamou. Mas aquele pomar era propriedade de Yoshinobu Akikawa, ficava no seu terreno. Além disso, todos podiam compreender a fúria que ele sentia. Uma fúria pessoal em relação às ameixeiras e às vespas. Então ninguém reclamou. Depois da morte da esposa, Yoshinobu se tornou um homem muito melancólico. Ele nunca fora uma pessoa muito animada ou sociável, mas depois disso, sua personalidade introvertida se intensificou. Ele também passou a ter cada vez mais interesse em questões espirituais e se envolveu com uma seita religiosa cujo nome eu nunca tinha ouvido antes. Dizem que até passou algum tempo na Índia. Construiu do próprio bolso um belo espaço para a prática dessa religião nos arredores da cidade, onde passou a se enfurnar por longos períodos. Ninguém sabe ao certo o que se passa lá dentro. O fato é que Yoshinobu Akikawa parece ter encontrado no severo treinamento religioso que realizava ali dia após dia e também no estudo da reencarnação um novo motivo para viver depois da morte da esposa. Essas atividades reduziram seu envolvimento com a empresa, mas seu trabalho também não demandava muito. Então, ainda que o dono faltasse, 3 antigos funcionários que trabalhavam lá conseguiam cuidar de tudo. Yoshinobu também começou a passar bastante tempo fora de casa. Praticamente só voltava para dormir. Não se sabe por quê, mas depois que sua esposa morreu, ele perdeu o interesse pela única filha. Talvez ela o lembrasse de sua esposa, ou quem sabe, ele nunca tivera grande interesse por crianças. Seja como for, naturalmente sua filha também não se tornou muito próxima dele. Quem cuidava dela era Shoko, a irmã mais nova do pai. A princípio, Shoko havia tirado licença de seu trabalho como secretária do diretor em uma universidade de medicina em Tóquio e vindo morar em Odawara apenas temporariamente, mas acabou pedindo demissão e se mudando de forma definitiva para aquela casa. Deve ter se afeiçoado a Marie ou simplesmente não conseguiu ficar indiferente à situação em que sua pequena sobrinha se encontrava. Quando terminou de contar tudo isso, Menchik tocou os lábios com a ponta dos dedos e acrescentou: "Por acaso você teria um whisky?" "Tenho quase meia garrafa de um single malt." "Desculpe a indelicadeza, mas será que você poderia me servir uma dose com gelo?" "Claro, sem problemas. Só que você veio de carro, não é?" "Chamo um táxi. Não quero perder minha carteira." Fui até a cozinha e trouxe a garrafa de uísque, um pote de louça com gelo e 2 copos. Enquanto isso, Menchik colocou sobre a vitrola o disco de O Cavaleiro da Rosa que eu estava ouvindo até pouco antes.
Bebemos juntos o uísque, ouvindo aquela obra do ápice da maturidade de Richard Strauss. Você gosta de single malt? Ah, ganhei este de presente de um amigo que veio me visitar. Mas até que eu gosto bastante. Tenho em casa um single malt raro da ilha de Islay que um amigo me enviou da Escócia. Veio de um barril selado pelo próprio príncipe de Gales, quando ele visitou a destilaria. Posso trazer alguma hora, se quiser experimentar. Respondi que não lhe poderia dar tanto trabalho. Falando na ilha de Islay, ela fica próxima da ilha de Jura. Você já ouviu falar? Eu disse que não. É praticamente desabitada. Tem mais veados do que pessoas, e também coelhos, fazões e focas, e uma velha destilaria perto de uma fonte de água muito saborosa, excelente para a produção de uísque. O uísque single malt de Jura, diluído com um pouco de água local recém-tirada, é delicioso. É algo que realmente só dá para saborear naquela ilha. Comentei que parecia muito bom. Essa ilha é famosa por ser o local em que George Orwell escreveu 1984. Ele alugou uma casinha no extremo norte da ilha, realmente no meio do nada, e por isso acabou adoecendo durante o inverno. As instalações da casa eram muito modestas. Imagino que ele precisava desse ambiente espartano para escrever. Passei cerca de uma semana nessa ilha. Todas as noites, sentava sozinho junto à lareira e bebi esse uísque maravilhoso. Por que você passou uma semana inteira sozinho em um lugar tão remoto? Negócios. Pelo jeito, ele não pretendia me contar que tipo de negócio era. Eu também não tinha muito interesse em saber. Não sei porquê, mas eu estava precisando beber alguma coisa hoje. Acho que estava meio agitado, por isso acabei abusando da sua gentileza. Venho buscar o carro amanhã mesmo, pode ser? Por mim não há problema. Posso fazer uma pergunta um pouco pessoal? Espero que você não leve a mal. Se for algo que eu possa responder, respondo. Não vou me ofender. Você foi casado, não foi? Fui. Para falar a verdade, assinei e postei os documentos de divórcio outro dia mesmo. Então, não tenho muita certeza de qual é a minha situação legal neste momento. Mas, seja como for, eu fui casado por cerca de 6 anos. Menchique refletiu sobre alguma coisa observando as pedras de gelo dentro do copo, depois disse: é uma pergunta intrometida, mas você sente algum arrependimento por ter se divorciado? Eu tomei um gole de uísque e perguntei: como é que se diz mesmo? O
O risco é do comprador, em latim. Cavet emptor, respondeu Menchique sem hesitar. Eu não consigo decorar a expressão direito, mas compreendo o seu significado. Menchique riu. Não é que eu não tenha arrependimento sobre meu casamento. Só acho que, mesmo se eu pudesse voltar a algum momento específico do passado e corrigir algum erro, no fim chegaríamos ao mesmo resultado. Você acha que existe algo como uma propensão imutável dentro de você que se tornou um empecilho para o seu casamento? Ou, quem sabe, falte alguma propensão imutável dentro de mim e tenha sido justamente isso que se tornou um empecilho para o meu casamento. Mas você tem o desejo de pintar. Com certeza, isto está intimamente ligado ao desejo de viver. Entretanto, talvez eu ainda não tenha superado por completo alguma coisa, algo que preciso superar antes disso. Tenho essa impressão. O momento da sua provação irá chegar com certeza, cedo ou tarde. Provações são uma boa oportunidade de reorganizar sua postura diante da vida. Quanto mais rigorosas forem, mais úteis se mostram depois. Desde que você não fracasse nessa aprovação e aí perca o ânimo de vez. Menchique sorriu. Não tocou mais no assunto do divórcio. Eu trouxe azeitonas da cozinha e servi como aperitivo. Por algum tempo não falamos nada. Só tomamos o uísque e comemos azeitonas salgadas. Quando acabou um lado do disco, Menchique foi até a vitrola e o virou. Georg Solti seguiu conduzindo a Filarmônica de Viena. Sim, Menchique está sempre tramando alguma coisa. Ele sempre planeja a posição das suas peças. É sua única forma de agir. Se o comendador estivesse correto, qual movimento Menchique estava fazendo ou pretendia fazer naquele momento? Eu não tinha ideia. Talvez estivesse se contendo, aguardando a oportunidade. Ele disse que não tinha intenção de me usar. Desconfio que não estava mentindo. Porém, uma intenção é somente uma intenção. Aquele era um homem que passara a vida dedicando todas as suas habilidades para garantir o sucesso de negócios inovadores. Se ele estivesse tramando alguma coisa, ainda que de forma inconsciente, eu provavelmente não conseguiria escapar ileso. Você tem 36 anos, se não me engano, disse Menchique do nada. Isso? Talvez seja a melhor idade da vida. Não me parecia melhor de maneira nenhuma, mas não falei nada. Eu fiz 54 anos. Velho demais para estar na linha de frente no meu ramo de negócios, mas jovem demais para me tornar uma lenda. Por isso, você me vê passeando por aí. Tem gente que vira lenda ainda jovem, pelo que eu vejo. Tem quem vire, claro, mas não há praticamente nenhuma vantagem em se tornar uma lenda ainda jovem. Quer dizer, para mim, isso seria um pesadelo. Uma vez que isso aconteça,
Tudo o que você pode fazer depois é viver os longos anos que restam da sua vida, retraçando a própria lenda, e não posso imaginar uma vida mais tediosa. Você não se entedia? Menchique sorriu. Que eu me lembre, nunca me senti entediado. Não tive tempo para isso. Eu só balancei a cabeça admirado. E você, já sentiu tédio? Sim, é claro. Fico entediado com frequência, mas acho que hoje o tédio é uma parte indispensável da minha vida. Você não sofre por estar entediado? Acho que me acostumei. Não sofro por isso. Isso pode se dever à posição tão central que a pintura tem na sua existência. Esse é seu âmago, e sua paixão por criar nasce do que você chama de tédio. Sem um eixo como esse, tenho certeza de que você acharia o tédio insuportável. Atualmente, você não trabalha, né? Sim, estou basicamente aposentado. Como disse antes, mexo um pouco com câmbio e com compra e venda de ações na internet, mas não é por necessidade. É quase um jogo, uma forma de manter a mente ativa. E vive sozinho naquela casa imensa. Vivo. E mesmo assim nunca fica entediado. Menchique balançou a cabeça. Eu tenho muitas coisas para pensar, muitos livros para ler, músicas para ouvir. Uso a cabeça para coletar, categorizar e analisar dados. Estou acostumado a ser ativo, é um hábito. Também me exercito e, às vezes, quando preciso de uma mudança de ritmo, pratico piano. E preciso cuidar da casa, é claro. Não tenho tempo para ficar entediado. Você não tem medo de envelhecer? De envelhecer sozinho? Eu sei que vou envelhecer. Meu corpo vai enfraquecer e é provável que eu me torne cada vez mais solitário, mas ainda não sei como é envelhecer assim. Tenho uma ideia geral de como deve ser, mas ainda não passei por isso e sou do tipo de pessoa que só acredita naquilo que vê com os próprios olhos. Por isso estou esperando para saber com o que vou me deparar. Não tenho muito medo, também não sinto muita ansiedade, mas tenho um pouco de curiosidade. Menchique agitou devagar o copo de uísque e me olhou. E você tem medo de envelhecer? Tive um casamento de quase 6 anos que acabou não dando certo e durante este tempo não pude pintar nenhuma única obra para mim mesmo. Normalmente, acho que eu pensaria que esses anos foram desperdiçados, já que tive que ficar pintando coisas que eu não gostava para pagar as contas. Mas, no fim, talvez tenha um lado positivo. Comecei a considerar essa possibilidade recentemente. Talvez eu compreenda o que quer dizer. Há momentos na vida em que faz sentido abrir mão de seu próprio ego. Seria isso? Talvez seja, mas talvez no meu caso eu simplesmente tenha demorado muito para encontrar alguma coisa dentro de mim mesmo. Será que acabei arrastando o Yuzu junto comigo por esse caminho longo e desnecessário?
Será que tenho medo de envelhecer? Me perguntei. Será que eu temia a velhice? Sinceramente, ainda tenho dificuldade de imaginar isso. Pode soar idiota um homem de 30 e tantos anos dizer uma coisa dessas, mas tenho a impressão de que minha vida mal começou. Menchique sorriu. Não é idiota de modo algum. Talvez seja verdade e você esteja começando a viver agora. Agora há pouco você falou sobre genes, que você não passa de um recipiente para receber um conjunto de genes e passá-los para a geração seguinte, e que fora essa obrigação, você não passa de um torrão de terra, não foi? Eu disse. E você não acha assustador ser apenas um torrão de terra? Posso ser só um mero torrão de terra, mas até que sou um bom torrão. Pode soar um pouco presunçoso, mas diria até que sou um torrão excelente. No mínimo, tenho certas habilidades, limitadas, é claro, mas não deixam de ser habilidades. Então, enquanto eu estiver vivo, pretendo dar o melhor de mim. Quero testar até onde consigo ir e o que consigo fazer. Não tenho tempo para ficar entediado. Para mim, o melhor recurso para não sentir medo nem vazio é evitar o tédio. Ficamos bebendo uísque até quase 8 horas, momento em que a garrafa ficou vazia. Menchique aproveitou para se levantar. É melhor eu voltar para casa. Acabei abusando da sua hospitalidade. Eu chamei um táxi por telefone. Bastou dizer que estava na casa de Tomohiko Amada para que soubesse o endereço. Ele era um homem famoso. O atendente disse que o carro chegaria em cerca de 15 minutos. Eu agradeci e desliguei. Enquanto esperávamos, Menchique falou num tom de desabafo. Eu mencionei mais cedo que o pai de Marie está profundamente envolvido com uma seita religiosa, não foi? Eu concordei. É uma dessas seitas novas, meio sombrias, e pelo que pesquisei na internet, já causaram alguns problemas na comunidade. Estão sofrendo processos civis. Sua suposta doutrina é uma porcaria mal feita que eu não chamaria de religião. O senhor Akikawa é livre para acreditar ou não no que quiser, é desnecessário dizer. Entretanto, ele investiu uma quantia significativa nesse grupo, misturando os próprios bens e os da empresa. Ele tinha uma riqueza considerável no início, soube gerenciar os rendimentos dos aluguéis que recebe a cada mês, mas sua renda é limitada, a não ser que venda terrenos e imóveis. E ele já vendeu terrenos e imóveis demais. Este é um sinal, obviamente, pouco saudável, como um polvo comendo os próprios tentáculos para sobreviver. Ou seja, você acha que esse grupo religioso está se aproveitando dele? Exatamente. Acho que ele era um alvo fácil. E esse tipo de gente, quando agarra uma presa, suga tudo o que puder. Torcem até a última gota. Não fica bem dizer assim, mas a criação privilegiada do senhor Akikawa pode tê-lo feito mais vulnerável nesse sentido. E você se preocupa com isso? O que quer que aconteça com o próprio senhor Akikawa, é ele o responsável. É um homem adulto e ciente de suas ações. Mas não é tão simples assim quando isso envolve uma família que
Não tem ideia de nada? Bom, não que minha preocupação com o assunto fosse resolver alguma coisa. Estudo sobre reencarnação. Falei. Em teoria, é um pensamento bem interessante. Disse Menchique, balançando a cabeça devagar. Enfim, o táxi chegou. Antes de entrar no táxi, Menchique me agradeceu profundamente. Por mais que bebesse, sua expressão e seu decoro não se alteravam. Capítulo 40. Era impossível confundir aquele rosto. Depois que Menchique se foi, escovei os dentes e logo deitei na cama e adormeci. Sempre tive facilidade para pegar no sono e quando bebo uísque é ainda mais fácil. Então, no meio daquela madrugada, despertei com um barulho violento. Acho que realmente ouvi algum barulho. Ou quem sabe isso aconteceu em sonho? Talvez tenha sido um som imaginário originado em minha mente. Mas, seja como for, ouvi um impacto. Blam! Como se fosse um terremoto, do tipo que faz seu corpo pular. Essa parte não foi sonho nem imaginação, foi totalmente real. Eu estava dormindo bem fundo, mas quase caí da cama e despertei imediatamente. Olhei para o relógio na cabeceira e vi que passava das 2 horas da manhã, o horário em que o guizo costumava tocar. Mas não escutei nenhum som de guizo. Também não havia canto de insetos, pois o inverno já estava se aproximando. A casa estava imersa no silêncio. Nuvens espessas e escuras cobriam o céu. Escutando com atenção, só pude ouvir o som do vento. Tateei para acender o abajur ao lado da cama e vesti um suéter sobre o pijama. Decidi dar uma volta pela casa para checar se estava tudo bem. Talvez tivesse acontecido alguma coisa. Vai ver, um javali tinha pulado pela janela ou o telhado fora atingido por um pequeno meteorito. Nenhuma das duas coisas parecia muito provável, mas achei melhor checar se estava tudo bem. Afinal, eu estava ali na condição de guardião da casa. Além disso, mesmo que eu quisesse ignorar e voltar a dormir, não conseguiria pegar no sono tão cedo. O barulho me deixou alerta, o meu coração batia ruidosamente. Fui checando cada cômodo da casa, acendendo todas as luzes. Não encontrei nada de estranho, apenas os cenários de sempre. Não era uma casa grande, então se algo tivesse acontecido, certamente não me escaparia.
Chequei todos os lugares, até faltar apenas o ateliê. Abri a porta que o conectava à sala, entrei e estendi a mão para acender a luz. Mas nesse instante, alguma coisa me conteve. Algo sussurrou ao meu ouvido. É melhor você não acender a luz. Com uma voz baixa, mas claro. Melhor deixar este cômodo no escuro. Obedecendo ao sussurro, tirei a mão do interruptor, fechei devagar a porta às minhas costas e tentei enxergar na escuridão. Respirava com cuidado para não fazer nenhum ruído. Conforme meus olhos foram se acostumando, percebi que havia mais alguém no ateliê. Eu podia sentir claramente sua presença. Esse alguém parecia estar sentado na banqueta de madeira onde eu sempre me sentava para pintar. No começo pensei que se tratasse do comendador. Ele podia ter corporificado mais uma vez e voltado àquela casa. Mas a figura era grande demais para ser o comendador. A silhueta escura que eu via vagamente indicava se tratar de um homem alto e magro. O comendador tinha só 60 centímetros de altura. Já este homem parecia ter quase 1,80 m. Estava sentado com as costas levemente encurvadas numa pose habitual das pessoas altas e não se movia em absoluto. Eu também fiquei imóvel, encostado no batente da porta, observando as costas do homem, ainda com a mão esquerda estendida sobre a parede para poder acender a luz imediatamente, se fosse preciso. Ali no escuro, no meio da noite, ficamos os dois paralisados como estátuas. Não sei porquê, mas eu não sentia medo. Minha respiração estava rápida e curta e meu coração batia com um som seco, rascante. Mas eu não estava assustado. Um homem desconhecido tinha invadido a casa à noite. Talvez fosse um ladrão ou um fantasma. Qualquer que fosse o caso, seria óbvio sentir medo. Mas não sei por que eu não tinha a sensação de que aquilo era assustador ou perigoso. Quem sabe eu já estava acostumado com acontecimentos extraordinários depois de tudo que vinha acontecendo desde o surgimento do comendador. Mas não era só isso. Acho que estava mais interessado em saber o que a figura misteriosa fazia no ateliê no meio da madrugada do que amedrontado. Minha curiosidade vencia o medo. O homem parecia estar perdido em pensamentos, e mesmo de longe dava para ver que sua capacidade de concentração era intensa. Ele nem parecia ter se dado conta de que eu entrara na sala, ou quem sabe, não se importava se eu entrasse ou saísse. Respirando em silêncio e tentando conter as batidas do meu coração contra minhas costelas, esperei até que meus olhos se ajustassem ao escuro. Conforme o tempo passava, comecei a entender qual era o foco de tamanha concentração. O homem parecia estar olhando muito fixamente alguma coisa pendurada na parede a seu lado. O que estava naquela parede devia ser a obra O Assassinato do Comendador de Tomohiko Hamada. Era isso que aquele homem alto encarava, sentado na banqueta imóvel, o corpo levemente inclinado para frente. Suas mãos estavam apoiadas no joelho. Nesse momento, as nuvens pesadas que cobriam o céu começaram a se afastar em alguns pontos. Então a luz do luar conseguiu passar por entre elas e iluminou por um só segundo o interior do ateliê, como se uma água límpida e silenciosa banhasse uma velha lápide
expondo os segredos esculpidos. Logo em seguida, a escuridão retornou, mas não por muito tempo. As nuvens voltaram a se partir e por quase 10 segundos, o luar tingiu tudo de cinza azulado. Desta vez consegui ver quem estava à minha frente. O homem tinha cabelos brancos que caíam até os ombros. Estavam emaranhados como se não fossem penteados há muito tempo. Pela sua postura parecia ser bastante idoso. E era magro como uma árvore seca. Dava a impressão de ter sido no passado um homem robusto, mas agora estava esquelético, abatido pela idade, e eu poderia supor por alguma doença. Não me dei conta de imediato, pois a magreza havia transformado suas feições, mas, sob a luz silenciosa do luar, acabei compreendendo quem era. Só tinha visto um punhado de fotos, mas era impossível confundir aquele rosto. O nariz aquilíneo no perfil, a aura intensa que emanava de seu corpo eram evidências inegáveis. Apesar do frio da noite, minhas axilas estavam encharcadas de suor. O ritmo do meu coração ficou ainda mais rápido e mais forte. Era difícil acreditar naquilo, mas não havia margem de dúvida. O velho era o autor daquela obra Tomohiko Hamada. Tomohiko estava de volta ao ateliê. Capítulo 41. Só quando eu não olhava para trás. Aquele não poderia ser Tomohiko Hamada de carne e osso. O verdadeiro Tomohiko estava em um asilo em Izukogen. Sofria de demência senil, já bastante avançada, e passava quase todo o tempo na cama. Jamais conseguiria chegar sozinho até ali. Sendo assim, o que eu estava vendo poderia ser o seu fantasma. Porém, até onde eu sabia, Tomohiko ainda estava vivo. Então, talvez o correto fosse dizer que era seu Ikiryu, o fantasma de um vivo. Ou, quem sabe, ele havia dado o seu último suspiro momentos antes, se tornado um fantasma e vindo visitar aquela sala. Seja como for, eu tinha certeza de que aquilo não era uma ilusão. Era real demais? Tinha uma materialidade densa demais para ser uma ilusão. Eu sentia ali, sem sombra de dúvida, uma presença humana e consciente. Tomohiko Hamada conseguira, com alguma ação especial, voltar ao seu antigo ateliê, onde agora estava sentado sobre sua banqueta, observando a sua obra, o assassinato do comendador, sem se incomodar com a minha presença, ou talvez sem sequer notá-la. Ele cravava naquele quadro seu par penetrante de olhos através da escuridão. O luar que entrava pela janela ao ritmo do movimento das nuvens delineava nitidamente o corpo de Tomohiko. Ele estava de perfil. Vestia um velho roupão ou robe. Seus pés estavam descalços, sem meias ou chinelos. Tinha os cabelos brancos emaranhados e a barba por fazer cobria seu rosto das maçãs ao queixo. Seu rosto estava macilento, mas os olhos se destacavam penetrantes. Eu não tive medo, mas fiquei atordoado. A cena era extraordinária. Uma das minhas mãos continuava pousada sobre o interruptor na parede, mas eu não tinha a intenção de acender a luz. Simplesmente não conseguia mover nenhum músculo. Eu não queria perturbar o que Tomohiko Hamada, fosse ele um fantasma, uma ilusão ou qualquer outra coisa, estava fazendo. Aquele ateliê era, originalmente, um espaço construído para ele, o lugar ao qual ele pertencia. Eu era o intruso e não o tinha direito de atrapalhar o que quer que ele quisesse fazer. Por isso respirei fundo, relaxei os ombros, saí do ateliê andando de costas sem fazer ruído e fechei a porta com delicadeza. Tomohiko permaneceu imóvel na banqueta.
Acho que não teria percebido nem se eu tombasse com a mesa e derrubasse um vaso de planta. Sua concentração era muito vigorosa. O luar penetrou entre as nuvens e iluminou mais uma vez sua figura cadavérica. Gravei no fundo da minha mente a sua silhueta, aquela imagem que parecia condensar uma vida inteira, junto com as sombras delicadas da noite que se espalhavam ao seu redor. Eu precisava fixar aquela cena em minhas retinas e guardá-la na memória como uma preciosidade. Voltei para a copa, sentei à mesa e tomei vários copos de água mineral. Gostaria de beber um pouco de uísque, mas a garrafa já estava vazia. Eu e Menchique havíamos acabado com ela na noite anterior. Não havia outra bebida na casa, fora algumas cervejas na geladeira, mas eu não estava com vontade de cerveja. No fim, só consegui voltar a dormir depois das 4 da manhã. Fiquei sentado à mesa pensando sobre qualquer coisa. Estava muito agitado e não conseguia fazer nada. Só me restava fechar os olhos e deixar a mente vagar. Mas eu não me sentia capaz de refletir com coerência. Passei várias horas apenas perseguindo retalhos de ideias diversas, como um cãozinho correndo atrás do próprio rabo. Quando me cansei, trouxe de volta à mente a silhueta de Tomohiko Hamada que vira pouco antes. Então, para fixar aquela memória, fez um desenho simples. Em um caderno de rascunhos imaginário na minha mente, com um lápis imaginário, desenhei a figura daquele homem idoso. Quando estou à toa, faço isso com frequência. Não preciso de lápis e papéis reais. Pelo contrário, é até mais fácil sem eles. Talvez seja um hábito semelhante ao de um matemático que escreve longas fórmulas em uma lousa mental. E quem sabe um dia eu acabo pintando de verdade aquela imagem. Não tive vontade de ir espiar novamente o ateliê. Estava curioso, claro. Será que o velho, aquele que poderia ser um alter ego de Tomohiko Hamada, continuava lá dentro? Será que estava até agora sentado na banqueta, fitando o assassinato do comendador? É claro que eu queria saber. Era provável que, ao testemunhar aquela cena, eu tivesse me deparado com uma situação de valor inestimável, uma situação que poderia oferecer várias chaves para desvendar o mistério escondido na vida de Tomohiko. Porém, não queria perturbar sua concentração. Ele transcendera os limites do espaço e desafiara a lógica para voltar àquele lugar e admirar mais uma vez sem pressa o quadro de sua autoria. Quem sabe, para examinar novamente alguma coisa que aquela obra guardava. Isso devia ter exigido dele uma quantidade extraordinária de energia, de preciosa energia vital, da qual já não lhe restava muito. Sim, ele precisava a qualquer custo ver o assassinato do comendador uma última vez, até ficar satisfeito. Quando acordei, passava das 10, o que era raro para uma pessoa que madruga como eu. Lavei o rosto, passei um café e comi a primeira refeição do dia. Não sei porquê, mas estava morto de fome. Comi quase o dobro do meu café da manhã habitual. 3 torradas, 2 ovos cozidos, uma salada de tomate, além de 2 canecas grandes cheias de café. Depois de comer, fui dar uma olhada no ateliê, mas é claro que Tomohiko Hamada não estava mais lá. Encontrei apenas o ambiente estático que aquele cômodo tinha durante as manhãs. Um cavalete, uma tela apoiada sobre ele, o quadro de Marie e, à sua frente, a banqueta redonda de madeira. Um pouco afastada do cavalete, a cadeira em que Marie se sentava para posar. Na parede ao lado estava pendurado o assassinato do comendador. O guiso continuava desaparecido. O céu sobre o vale estava todo azul, o ar límpido e um pouco gelado. O canto agudo dos pássaros, se preparando para o inverno, perfurava o ar. Telefonei para a empresa de Masahiko Hamada.
Já era quase meio-dia, mas sua voz soou um pouco sonolenta. Ecoava nela a preguiça das manhãs de segunda-feira. Depois de cumprimentá-lo, perguntei casualmente sobre o seu pai. Queria me certificar de que Tomohiko ainda não havia falecido e que aquilo que eu presenciara na noite anterior não era seu fantasma. Caso tivesse falecido no dia anterior, seu filho certamente já teria sido informado. Seu pai está bem? Fui visitá-lo faz alguns dias. A cabeça já não tem mais jeito, mas fisicamente acho que ele não está muito mal. Pelo menos não parece ter nada muito grave. Então, Tomohiko amada ainda não morreu, pensei. O que vi ontem não era um fantasma, era uma personificação efêmera criada pela força de vontade de uma pessoa viva. É uma pergunta meio estranha de fazer, mas não tinha nada diferente com seu pai? Diferente? É. Por que você quer saber isso? Eu dei a resposta que havia preparado de antemão. Para falar a verdade, tive um sonho esquisito outro dia. Sonhei que seu pai voltava para casa de madrugada e eu o via por acaso. Foi um sonho muito vívido, do tipo que a gente acorda num susto. Isso me deixou pensando se tinha acontecido alguma coisa. Puxa, que curioso! E o que meu pai estava fazendo de volta à casa no meio da noite? Estava sentado imóvel na banqueta do ateliê. Só isso? Só isso. Não estava fazendo mais nada. A banqueta que você diz é aquela redonda de 3 pés? Isso. Masahiko pensou um pouco sobre o assunto. Talvez a morte dele esteja se aproximando, porque dizem que no final da vida a alma das pessoas costuma visitar o lugar que foi mais importante para elas. Acredito que para o meu pai esse lugar seria aquele ateliê. Mas ele não tem mais memória, tem? Não, no sentido corrente ele não tem mais memória, mas ainda deve ter alma. É só que sua consciência não consegue mais acessá-la. Quer dizer, as linhas se cortaram e a consciência não é mais acessada, só isso. Com certeza, a alma continua lá no fundo, talvez totalmente ilesa. Entendi. Você não ficou com medo do sonho? Você disse que foi muito vívido? Não, foi só uma sensação estranha. Como se o estivesse vendo de verdade. Vai ver, era ele mesmo. Eu não disse nada sobre isso. Não poderia contar ao seu filho que Tomohiko amada provavelmente havia voltado àquela casa para ver o assassinato do comendador. Pensando bem, talvez tenha sido eu quem o convidara para voltar. Se eu não tivesse desembrulhado aquele quadro, talvez ele não retornasse. Se eu mencionasse esse fato, teria que explicar tudo, sobre como eu havia descoberto o quadro no sótão, e não só isso, o desembrulhado sem pedir permissão e o pendurado na parede do ateliê. Talvez um dia eu tivesse que confessar tudo, mas ainda não queria ter essa conversa. Sim, no outro dia eu estava sem tempo e não consegui te falar o que queria. Eu tinha dito que preciso conversar com você sobre uma coisa, lembra?
Lembro, sim. Pensei em ir até aí uma hora conversar com calma. Pode ser? Bom, esta casa, na verdade, é sua. Você pode vir quando quiser. Estou pensando em visitar meu pai em Izukogen de novo neste fim de semana. Aí posso aproveitar e passar aí na volta, se não for ruim para você. Fica bem no caminho. Respondi que, fora o fim da tarde de quarta e sexta e as manhãs de domingo, eu podia a qualquer hora. Quarta e sexta eu dava aulas na escola em Odawara e aos domingos precisava pintar o retrato de Marie. Ele disse que provavelmente viria no sábado à tarde. De qualquer jeito, eu ligo antes. Depois de desligar, fui para o ateliê e experimentei sentar na banqueta. A banqueta na qual na noite anterior Tomohiko Amada estivera sentado. Assim que me sentei, senti que aquela não era mais a minha banqueta. Não havia dúvida de que aquele era um móvel que Tomohiko usara por muitos anos para pintar. Pertencia a ele e continuaria eternamente a pertencer. Para alguém desavisado podia parecer apenas uma velha banqueta de 3 pés cheia de marcas, mas a vontade de Tomohiko estava impregnada nela. Eu estava usando-a sem permissão por causa das circunstâncias. Ainda sentado ali, fitei o assassinato do comendador na parede. Eu já fizera isso incontáveis vezes, e aquela era uma obra que merecia ser admirada repetidamente. Em outras palavras, era uma obra que abria espaço para ser vista de diversas maneiras. Mas agora eu estava com vontade de examiná-la por um ângulo distinto. Afinal, ela guardava alguma coisa que Tomohiko Amada sentira necessidade de ver mais uma vez antes que sua vida chegasse ao fim. Passei um longo tempo observando o quadro. Concentrado, contendo a respiração, o fitei do mesmo local, do mesmo ângulo e com a mesma postura em que na noite anterior o Ikiryu, ou a projeção de Tomohiko, havia se sentado para observá-la. No entanto, por mais atentamente que eu olhasse, não pude ver naquela superfície nada que eu não tivesse visto antes. Cansei de pensar e saí de casa. O Jaguar prateado de Menchik estava estacionado no pátio, um pouco afastado da minha perua Corolla. Tinha passado a noite toda ali. Esperava comportadamente que seu mestre voltasse para buscá-lo como um grande animal amestrado. Caminhei sem rumo por perto da casa, pensando distraído sobre o assassinato do comendador. Enquanto andava pelo bosque, tive a estranha sensação de que alguém estava observando minhas costas, como se aquele cara comprida tivesse erguido uma tampa quadrada no chão em algum canto e me observasse secretamente de dentro dela. Virei de repente e olhei para trás, mas não encontrei nada. Nem um buraco no chão, nem o cara comprida. Apenas a trilha deserta que se estendia em meio ao silêncio, cheia de folhas caídas. A sensação se repetiu várias vezes, mas, por mais rápido que eu virasse, nunca via ninguém. Quem sabe, tanto o buraco quanto o cara comprida só existiam quando eu não olhava para trás. No segundo em que eu me voltava, eles percebiam e se escondiam como um jogo de crianças. Atravessei todo o bosque e caminhei até o final da trilha onde nunca tinha ido. Procurei atentamente para ver se consegui identificar a entrada para a passagem secreta que Marie mencionara. Mas por mais que procurasse, não vi nada que parecesse ser uma passagem. Olhando normalmente, não dá para ver, dissera ela. Devia estar realmente muito bem camuflada. Seja como for,
Ela viera sozinha por esse caminho secreto desde a montanha ao lado, quando já estava escuro, esgueirando-se por entre os arbustos e cruzando a mata. A trilha terminava em uma pequena clareira redonda. Ali os galhos das árvores sobre a minha cabeça eram mais esparsos, e olhando para cima pude ver um pequeno pedaço do céu. O sol de inverno entrava formando uma linda reta até o chão. Eu me sentei em uma pedra chata nessa pequena poça de sol e fiquei observando a paisagem do vale por entre os troncos das árvores, imaginando se Marie não surgiria a qualquer momento pela tal passagem secreta. Mas é claro que ninguém apareceu de lugar nenhum. Só alguns pássaros se aproximavam de vez em quando, pousavam em um galho e depois alçavam voo. Geralmente se moviam em pares e anunciavam sua presença um ao outro com cantos curtos e nítidos. Li certa vez que há uma espécie de pássaro que, quando encontra um parceiro, passa o resto da vida fazendo tudo junto com ele. Quando um dos dois morre, o outro vive o resto dos seus dias na solidão. Desnecessário dizer que eles nunca assinariam documentos de divórcio enviados com o certificado de entrega por empresa de advocacia. O som de um caminhão anunciando algum produto chegou muito melancólico aos meus ouvidos, de bem longe, depois desapareceu. Em seguida, ouvi um ruído alto em um arbusto perto de mim. Era de alguma coisa grande e desconhecida. Não era do tipo de barulho que uma pessoa faz. Por um instante, suei frio, pensando se não era um javali. Eles eram, junto com as vespas, as criaturas mais perigosas daquela região. Mas o ruído cessou de repente. Aproveitei essa deixa para me erguer e caminhar de volta para casa. No caminho, contornei o santuário e chequei como estavam as coisas com o buraco. Ele estava coberto pelas tábuas, como sempre, as pedras fazendo peso. Pelo que pude ver, não havia sinal de que tivessem sido movidas. As tábuas, que faziam as vezes de tampa, estavam cobertas por uma camada espessa de folhas caídas, molhadas pela chuva e já perdendo suas cores vívidas. Todas as folhas jovens e viçosas da primavera encontravam sua morte discreta e inevitável no final do outono. Olhando fixamente, tive a impressão de que a qualquer momento a tampa do buraco iria se abrir e o cara comprida iria colocar seu rosto, longo como uma berinjela, para a superfície. Mas é claro que ela não se abriu. O buraco onde o cara comprida se escondia era quadrado, não redondo, e menor, mais personalizado. Além disso, quem estava escondido neste buraco não era ele, mas o comendador. Ou melhor, uma ideia que tomou emprestada a imagem do comendador e tocou o guiso durante as noites para me chamar até aqui e fazer com que eu abrisse o buraco. Seja como for, este era o começo de tudo. Depois que eu e Menchique abrimos esse buraco com aquelas máquinas, uma sucessão de coisas estranhas começou a acontecer ao meu redor. Ou então, começou quando eu encontrei o quadro O Assassinato do Comendador no sótão e o desembrulhei. Pensando cronologicamente, era essa a sequência. Ou, quem sabe, as duas coisas estavam relacionadas. O quadro O Assassinato do Comendador pode ter guiado a ideia até a casa. O comendador pode ter aparecido para mim como uma espécie de recompensa por eu ter libertado essa pintura. Mas, quanto mais eu refletia, mais difícil ficava avaliar o que era a causa e o que era o efeito. Quando retornei à casa, o carro de Menchique não estava mais lá. Ele deve ter vindo buscá-lo, de táxi ou coisa assim, enquanto eu estava fora. Ou enviou algum funcionário para fazer o serviço. Seja como for, agora restava no pátio apenas meu Corolla empoeirado e solitário. Pensei que,
Como Menchique dissera, seria bom medir a pressão do ar nos pneus pelo menos uma vez. Mas eu ainda não tinha comprado um medidor. Era provável que acabasse nunca comprando. Pensei em preparar o almoço, mas quando parei diante da pia da cozinha, percebi que meu apetite, tão abundante naquela manhã, havia desaparecido por completo. Em vez disso, eu estava com muito sono. Peguei um cobertor, deitei no sofá da sala e adormeci rapidamente. Tive um sonho curto enquanto dormia. Um sonho muito vívido e realista, mas depois não consegui me lembrar de nada do que tinha sonhado. Só que havia sido muito vívido e realista. Mais do que um sonho, parecia um retalho de realidade que tinha ido parar no meio do meu sono por engano. Quando acordei, ele se tornou um animal ágil e fugidio e desapareceu sem deixar vestígios.